a mano, já tocou Alexandre, linha de fundo, olhou pra área, caprichou no cruzamento, bola no segundo poste, Varela toca pra trás, a bola vai, e agora pedalou, dentro da área, trouxe pra esquerda, ameaçou, trouxe pra direita de novo, cruzou, Varela de cabeça, bola ajeitada, fica viva na grande área, Pedro sensacional, começa a defesa, Arrascaeta, pisa nela, controla com a perna direita, bate pro gol, espalma, Cambé, do direito, vai pra canhotinha, Plata, levou pro fundo, tenta espaço, cruzou pra trás, a bola na grande área, Samuel Lino, levantou pra área, Samuel Lino de cabeça, gol! Ele tá falando sozinho. Tá falando sozinho, confirmado impedimento. Dentro do passe sensacional, Bruno Henrique na cara do gol,